Audi lança um Expresso de Cavalheiro versão de entrada. Luxo, desempenho, tecnologia e baixo consumo do Audi Sedan 1.4 TFSI. A Audi busca cada vez mais uma penetração mais aguda no mercado nacional. E o lançamento no final do ano passado, a versão sedã do modelo A3, o carro tem um design ao mesmo tempo elegante e extremamente esportivo, sendo oferecido com duas motorizações, 1.8 ou 1.4, ambas turbinadas. A primeira avaliação que o consumidor faz é exatamente a visual, e neste quesito o Audi A3 Sedan 1.4 TFSI é de encher os olhos. As linhas remetem à imagem de um coupé, mas com todas as vantagens do sedã. Frente com grade de dimensões generosas, faróis de xenônio, lanternas de LED e entrada de ar remetem à imagem de um esportivo, inclusive com uma semelhança muito grande ao veículo usado pela Audi no DTM, Campeonato Alemão de Turismo. Na parte traseira, um pequeno aerofólio incrementa o ar esportivo, melhorando a fluidez aerodinâmica. Já toda a lateral do carro exibe toda a elegância com seu teto baixo e linhas fluídas, que com um belíssimo jogo de luz e sombras incrementam ainda mais o ar de um Expresso de Cavalheiro. As rodas de liga leve de aro 16 preenche o conjunto lateral. Viva a bordo! Aqui a montadora dos anéis entrelaçados mima os ocupantes com muito conforto e tecnologia. Mesmo esta não sendo a versão top de linha, os materiais são de ótima qualidade e diversos itens de segurança. Ao todo são 7 airbags, incluindo o de joelho para o condutor. Tudo está ergonomicamente distribuído pela cabine, com direção eletromecânica, volante com regulagem de altura e profundidade, espelhos retrovisores elétricos, ar-condicionado, espelhos de cortesia iluminados, cintos de segurança com sensor de afivelamento e vidros laterais e traseiros com isolamento térmico. Para todos os passageiros, cintos de 3 pontos com pré-tensionador e Isofix para o banco traseiro. Como o banco do motorista tem regulagem de altura, qualquer condutor encontra facilmente a melhor posição para dirigir. Ao se tirar a mão do volante, naturalmente se alcança a alavanca de câmbio automatizado Stronach de 7 velocidades e o freio de estacionamento é elétrico. O campo de visão é excelente graças à grande área envidraçada. Faltou somente o sensor de estacionamento para o pacote ser perfeito. 4 pessoas se acomodam maravilhosamente bem no carro. Um quinto passageiro irá sofrer com a falta de espaço para as pernas por causa do túnel central. O porta-malas tem capacidade de 425 litros. Traduzindo, é possível se levar uma bagagem de toda a família. O ângulo de abertura é muito bom e uma prática rede no porta-malas permite se carregar objetos sem que os mesmos virem fonte de ruídos. A acessibilidade mecânica também é muito boa e um amortecedor a gás mantém o capô aberto, reservatórios do limpador de para-brisa, vaso de expansão do líquido de arrefecimento e do nível de fluido de freio estão bem visíveis e são de fácil acesso. Condução. Uso urbano. Primeiro, fomos utilizar o carro no caótico trânsito da capital paulista e o Audi nos surpreendeu positivamente. Primeiro, graças ao prático e inteligente sistema de start-stop
que desliga automaticamente o carro toda vez que para em um farol ou congestionamento e volta a ligá-lo assim que se tira o pé do freio. Isso auxilia não somente na melhora do consumo de combustível, como diminui a emissão de poluentes na atmosfera. Isso, aliado ao câmbio automatizado da dupla embreagem, torna o carro muito mais ágil e também econômico. Prova foi termos conseguido uma média de 13,7 km/litro nestas condições desfavoráveis e com o ar-condicionado ligado. Claro que isso é graças ao sistema TFSI Turbo Fuel Stratfeld Injection, onde o turbo disponibiliza o torque já desde 1400 RPM. O turbo compressor tem o atuador elétrico de válvula de escape que regula a pressão de carga com rapidez e precisão. Além disso, o coletor de escape foi integrado na cabeça do cilindro refrigerado a água, encurtando o período de aquecimento do motor e reduzindo a temperatura dos gases de escape. Todas essas medidas ajudam a reduzir o consumo, particularmente para um estilo de condução esportivo. O sistema FSI injeta o combustível direto nas câmaras de combustão de forma pulverizada, permitindo um uso preciso da quantidade necessária para o funcionamento do motor a cada instante. A suspensão absorveu muito bem as inúmeras crateras lunares do nosso castigado piso que o governo insiste de chamar de asfalto. O carro se mostrou estável e confortável, sem repassar os solavancos para os ocupantes. O sistema de som Audi MMI, com uma tela de 7 polegadas, tem um som limpo e claro, com ótima acústica e entrada para cartão SD. Uso rodoviário. Aí sim o carro conquista o consumidor de vez. O consumo chega a incríveis 19 km por litro. E isso nos conseguimos comprovar. A aerodinâmica não ajuda somente o desempenho, economia como no silêncio a bordo. É preciso ficar atento. Caso contrário, facilmente se supera os limites permitidos de velocidade. Andamos a mais de 350 km de modo contínuo e os bancos, além de envolventes, são muito confortáveis, a ponto de não se perceber que estamos há tanto tempo conduzindo. A retomada de velocidade se mostrou vigorosa, traduzindo-se em segurança nas ultrapassagens. E se o condutor optar pela troca manual de marchas, o computador de bordo ainda indica o melhor momento para a troca, com uma seta ao lado da marcha engatada. As trocas de marcha no modo automático são muito suaves, quase imperceptíveis. Uso em pista. O Audi mostra aqui sua vocação para o esportivo e ressentimos somente a falta de um pedal shift, alavanca atrás do volante para a troca de marchas, que estão presentes somente no modelo 1.8. O carro literalmente parece que está sobre trilhos ou que seja premonitório, já que é fácil colocá-lo onde se deseja. No limite, que por sinal é bastante alto, o carro escapa de frente, inclusive já era esperado, uma vez que se trata de um veículo de tração dianteira. A aceleração de 0 a 100 foi atingida em 9 segundos, mais rápido que o declarado pela fábrica. A velocidade máxima atingida foi de 212 km por hora. Ficou a impressão que se houvesse espaço seria atingir uma marca ainda melhor. Definitivamente o downsize do motor só fez bem ao carro. E olha que o carro pesa 1.200 quilos. Conclusão: a Audi colocou uma versão de entrada do sedã com motor 1.4 turbo, mas o desempenho é de um carro com motor 2.0 e o consumo mais parece de um veículo equipado com motor 1.0. O carro está declarado como sendo um veículo premium e, embora o preço seja muito próximo às versões top do sedã médio,
A qualidade e o status mais que justificam a escolha. Ficha técnica. Motor 1.4 turbo. Potência 120 cavalos a 5.000 RPM. Torque 20,3 kg a 1.400 RPM. Câmbio automatizado de 7 velocidades. Aceleração 0 a 100 em 9,4 segundos. Velocidade máxima 212 km por hora. Comprimento 4 metros 456. Largura 1 metro 756. Altura 1 metro 416. Entre eixos 2 metros 637. Tanque de 50 litros. Porta-malas 425 litros. Peso total 1.200 quilos.